Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo da internet. E mais um domingo vamos aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor nesse culto, nessa escola bíblica de adoração que vamos fazer aqui a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, que o Seu nome seja engrandecido em nosso meio, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, aqui nessa terra, que possamos ser instrumentos usados por Ti, Senhor, para fazer a Tua obra, para levar a Tua palavra às pessoas nesse mundo, para que Teu Espírito possa fazer a Tua obra de salvação, Senhor, a todos os homens. Eu quero lembrar agora, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos em casa. Estamos passando por um momento difícil, que muitos irmãos têm estado com enfermidades durante essa pandemia, Senhor, não só por conta do Covid, mas outras enfermidades também, Senhor. Nós sabemos que a Tua forte mão tem guardado as nossas vidas, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Conforta o coração desses irmãos, Senhor. Esteja com eles, Pai. Faça a cura conforme a Tua vontade na vida de cada um e o Teu propósito na vida de cada um, Senhor. Sabemos que temos aflições e a nossa fé vacila, mas Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos aumente a nossa fé, nos dê tranquilidade e paz, ponha no nosso coração que somos mais que vencedores naquele que nos amou, que sabemos que estamos imunes ao fracasso nessa terra porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado dos nossos caminhos, porque o Senhor tem dirigido toda a humanidade e nada escapa do Teu controle, Pai. Põe esse conforto no coração de cada irmão que está enfermo, de cada irmã, Senhor, na sua casa agora, que possamos brevemente estar aqui juntos novamente, Te adorando presencialmente aqui, estamos em casa também, mas possamos estar reunidos aqui. E sabemos que o fim para aqueles que creem em Ti é uma adoração contínua de vida eterna contigo, Pai. Obrigado por isso, Pai. O Senhor tem tranquilizado os nossos corações, tem cuidado da nossa alma, Senhor. Te peço, Senhor, por esse culto de hoje, por esse dia de culto, que vamos ter a escola bíblica dominical e o culto logo à noite, que nesse dia possamos por inteiro, Senhor, dedicá-lo a Te adorar, a engrandecer o Teu nome no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos cantar agora o hino de número 266 do nosso cantor cristão.
Essa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Podeis assentar os irmãos. Agora, nesse momento, vamos fazer a nossa divisão de salas, né? As crianças podem acompanhar a professora Paula ali, no culto, na EBD infantil. E nós vamos dar continuidade aqui com o estudo durante essa manhã. Hoje o nosso pastor não está, porque ele está na congregação de navegantes, realizando a ceia do Senhor lá pela manhã. Me pediu que trouxesse um estudo, né? A gente está estudando regularmente o livro de Judas aqui com o pastor, mas hoje, né, vamos fazer um estudo diferente aqui, sair um pouquinho do livro de Judas, depois voltaremos nele brevemente com o retorno do pastor. E, né, a todos os irmãos aí, só lembrando que muitos irmãos estão afastados, né? A gente está em poucos números presente aqui na igreja, por causa dessa pandemia, do Covid, né, temos orado já a Deus que conforte o coração e que traga a providência e a cura para os irmãos, se assim for da vontade dele. E hoje, no estudo que vamos ter, Gustavo, o slide, eu vou conversar com os irmãos sobre o tema, o que é o arrependimento que conduz à vida. Esse tema, né, tem o capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, que o pastor tem também abordado ela aqui nos estudos de quinta-feira, mas ele vai chegar daqui a alguns meses ainda nesse tema. Mas principalmente a pergunta número 76 também do nosso Catecismo Maior, traz o que é o arrependimento que conduz à vida. Eu queria refletir com os irmãos, em alguns textos bíblicos aqui, do que é esse arrependimento. Eu vou ler o que a pergunta traz, a própria pergunta já traz a resposta. O que é o arrependimento que conduz à vida? Os irmãos vão me acompanhar nos slides, e quem está em casa, acompanha aqui a pergunta 76 do Catecismo Maior. A resposta é: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. O pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus
em todos os caminhos da nova obediência, esforçando-se para isso. Os irmãos de casa não estão vendo, mas eu dividi ali até em cores, né, em 3 partes essa resposta ali que eu queria conversar com os irmãos. A primeira parte vai no arrependimento que conduz à vida, é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus. Nós vamos refletir sobre esse arrependimento, vamos refletir sobre como nós devemos, na nossa vida, viver esse arrependimento, não só vivê-lo, como devemos anunciar às pessoas esse arrependimento para a vida. E que diferença ele faz na nossa vida diária e no dia a dia. Nós que cremos no Senhor Jesus e fomos alcançados por Ele um dia, nós temos certeza que tivemos esse arrependimento para a vida. E que esse arrependimento trabalha constantemente em nossos corações. Ele não é algo passageiro, não é algo que, superficial, ao contrário, é um arrependimento que, como diz a palavra, vai nos trazer a vida eterna. E nós temos que ver verdadeiramente, como nós vivemos e tratamos esse arrependimento. Vou pôr alguns textos aqui para compartilhar com os irmãos. Como eu botei ali, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. A gente vai abordar sobre essa graça salvadora. A primeira coisa que a gente tem que saber desse arrependimento. Convido os irmãos que estão aqui presentes e em casa também, abrir sua Bíblia primeiro no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Diz assim: E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nesse momento ali, Jesus está explicando as Escrituras aos discípulos. Jesus está explicando aos discípulos que a Bíblia, a palavra de Deus, o que tinha de Escrituras até aquela época, estava se cumprindo nele. O que tudo tinha se falado no Antigo Testamento fazia sentido e abriu entendimento para os discípulos agora que Jesus veio, morreu e ressuscitou e foi aos céus. Mas ele não só morreu e ressuscitou, como diz aqui no versículo, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Com a morte e a ressurreição de Jesus, ele concedeu ao homem ter esse arrependimento para a vida, ter esse arrependimento para a remissão dos pecados. Não é possível esse arrependimento sem ser concedido pelo Senhor Jesus Cristo, sem ser concedido pela obra salvadora de Jesus Cristo. É baseado na obra redentora de Jesus e através do que Cristo fez, na sua morte, na sua ressurreição, ele concede esse arrependimento àqueles que creem. E a gente vai ver que nós, como eu comentei aqui no começo, como cristãos, Deus nos concedeu essa oportunidade de arrependimento, porque nós caminhávamos todos para a morte eterna, caminhávamos na perdição, caminhávamos nesse mundo, não tínhamos noção do nosso pecado e pecávamos, noção da morte que ele nos levaria, mas pecávamos indiscriminadamente, sem ter nenhum tipo de remorsos. Nós podíamos ter consequências que não gostávamos, mas o que nós gostávamos é de pecar. O homem, por natureza, é pecador. Nós fazíamos isso constantemente. E agora, quando nos recebeu arrependimento para a vida, ainda pecamos, mas não mais vivemos na prática do pecado. Temos esse arrependimento concedido por Deus, que é uma graça salvadora. É uma graça salvadora que veio através de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero falar, que o arrependimento, esse chamado ao arrependimento e ao perdão, é a graça salvadora de Jesus Cristo, e nós temos que viver
e pregar esse arrependimento na nossa vida, nós temos que pregar que o homem tem que se arrepender, tem que se voltar a Cristo. É o Evangelho quando é pregado, esse arrependimento faz parte do Evangelho. Esse arrependimento faz parte da vida do cristão que trabalha no reino de Deus. Então já começamos a refletir aí esse arrependimento que nós temos, essa graça salvadora, como o temos utilizado na nossa vida prática, no dia a dia. Não pretendo fazer um estudo extenso, como eu disse, o capítulo 15 da Confissão traz detalhadamente, através de textos na Bíblia, que falam sobre esse arrependimento, falam sobre todas as partes desse arrependimento. Hoje nessa aula não conseguiríamos abordar tudo, mas eu quero fazer questão dessas partes aqui de um arrependimento concedido por Jesus Cristo, é uma graça salvadora concedida por Jesus Cristo. E esse arrependimento também tem gente que deve pensar, se algum cristão não está vendo, que eu não tenho esse arrependimento, ou se não é algo que se consegue, não é algo que é para todos, não é algo que é para todos, é o que a Bíblia diz. É o arrependimento que tem aqueles que creem no Senhor Jesus, mas é um arrependimento que tem aqueles que o Espírito Santo tocar a ter. Vamos abrir a Bíblia comigo em João agora, 16, 8 e 9. Eu vou lendo, os irmãos me acompanham no livro de João. Olá. Capítulo 16 de João, Jesus está explicando aos discípulos, que o título é a missão do Consolador. Quando Jesus senta com os discípulos e fala com eles que ele teria que morrer, que faz parte da obra dele aqui nessa terra, ele iria morrer, ele tinha que padecer. E ele diz que os discípulos não ficariam sozinhos e viria um Consolador. E Jesus está falando sobre eles, para eles sobre isso, para que eles entendessem isso, que para o homem era difícil entender como o Deus, o Rei, veio à Terra e morreria, Não faria sentido para eles naqueles momentos ali, que queriam Jesus, mas Jesus explica que isso fazia parte da obra redentora. Mais à frente eles iam entender o que Jesus fez ao morrer na cruz, como nós cantamos aqui a Rude Cruz, que no dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. O que ele está falando é que eu merecia essa cruz, merecia essa morte horrível, merecia todo tipo de castigo pelo pecado que cometemos contra Deus. Mas, através da obra redentora de Jesus, do Cristo que veio e morreu no nosso lugar, e fez a remissão dos nossos pecados, nos justificando perante Deus e pagando o preço de sangue, nós podemos ter uma coroa no final dessa corrida nessa terra. Nós teremos essa coroa porque o próprio Cristo garante. E, como eu disse, esse arrependimento que conduz à vida que nós temos é uma graça salvadora de Cristo e ela é através do Espírito Santo. Versículo 8 do capítulo 16 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Até aí tá bom. Fala, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Nós, cristãos, não nos convencemos do pecado naturalmente. Como eu disse, naturalmente nós o amamos. Naturalmente nós continuamos no pecado. Mas o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, que alcançou o nosso coração, que faz a obra, nos faz sim abandonarmos esse pecado, nos convencer que somos pecadores. E quando pecamos, não importa onde você estiver, não importa quem vai saber, não importa o tamanho, se grande, pequeno, o cristão vai saber que o fez contra Deus e não tem como se esconder em lugar nenhum. Não tem, todo pecado. Essa semana, com o meu filho, eu tive a oportunidade de aplicar para ele isso em casa, a palavra de Deus exatamente nesse texto. Quando nós erramos contra Deus, erramos diretamente contra o Pai e cometemos esse pecado contra Deus. Então, antes de ter errado com o pai, antes de ter errado com a mãe, antes de ter errado
contra as pessoas ou contra algo. Acho que eu vou só trocar o microfone aqui. Som. Agora eu desliguei e voltou ali. Antes de termos errado, antes de termos pecado contra qualquer outra coisa, antes do nosso erro causar qualquer consequência, seja nas pessoas, seja na nossa vida, nós cometemos algo horrível aos olhos de Deus, nós cometemos algo contra o próprio Deus que nos salvou. E o cristão, como eu disse, o Espírito Santo vai convencer ele do pecado, e se ele não convencer, é impossível você ter um arrependimento verdadeiro. Então esse arrependimento verdadeiro não é para quem não é cristão. Se você não crê em Jesus Cristo, como eu vou dizer que uma pessoa tem um arrependimento verdadeiro? Como que eu vou dizer que uma pessoa teve uma mudança de vida? Eu já tive experiência das pessoas virem, pessoas que trazem problemas para a vida dela e falar, não, mas agora ela mudou, agora ela é outra pessoa. E a pergunta do cristão tem que ser, agora ela segue a Cristo, ela se converteu. Se não aconteceu isso, ela é a mesma pessoa com a natureza pecadora. Ela é a mesma pessoa, talvez por um interesse não vai fazer aquilo por um tempo, talvez por alguma comodidade, por orgulho próprio, ela vai deixar, vai parecer que é outra pessoa, mas não é. Não é. Assim como nós não éramos antes de nascer de novo, antes de termos o Cristo no nosso coração, nos convencendo dos nossos pecados. Agora, a pergunta é, nós que já nos convencemos do nosso pecado, porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração e nós sabemos, sim, quando pecamos. A pergunta é se vivemos como a velha pessoa ou se vivemos como nova pessoa nascida de novo e cidadão dos céus, que obedece à palavra de Deus e segue cumprindo seus mandamentos. Não haverá arrependimento genuíno no não cristão, não haverá. A gente pode até ter esperança em alguns locais que as pessoas mudam, que as pessoas melhoram em algum sentido, mas se não se converter a Cristo, e se o Espírito Santo não convencer do pecado, não há esse arrependimento. Apesar do homem não ter a capacidade de julgar verdadeiramente se teve esse arrependimento, nós não temos a capacidade de julgar se uma pessoa está se arrependendo verdadeiramente. Nós não temos só cabe a Deus julgar isso no coração. Mas como a gente vai expor aqui hoje nessa lição, esse arrependimento traz frutos. Esse atendimento traz com ele atitudes, esse arrependimento traz verdadeiramente mudança de vida, que faz diferença no seu dia a dia. Esse arrependimento, quando alcançado no cristão, ele não vai mais largar o cristão. Eu pergunto você, vamos analisar biblicamente se nós sentimos esse arrependimento da vida, que nos conduz à vida, e ele conduz a vida, diariamente ele conduz a vida. Deus fez a sua obra em nossas vidas e nós somos salvos e estamos seguros pelo nome de Jesus Cristo. Mas o salvo e seguro vai viver as palavras de Cristo. Então nós temos que refletir como cristãos se estamos vivendo as palavras de Cristo, se estamos vivendo o arrependimento verdadeiro na nossa vida. Ações, atitudes, eu não sei se dará tempo de eu falar hoje aqui, mas os dois exemplos na Bíblia do arrependimento que muda a vida é Pedro e Judas. Se der tempo, falaremos sobre isso. O arrependimento de Pedro verdadeiro pelos seus pecados e o arrependimento só com tristeza, remorsos de Judas que o levou à morte. São dois arrependimentos distintos, então pode haver sim um arrependimento nas pessoas do mundo, pode haver um arrependimento, mas não arrependimento para a vida, não arrependimento verdadeiro, o arrependimento de remorso, até mesmo de culpa pelo que fez, mas não um que vai o fazer abandonar o seu pecado, vai fazer se voltar a Deus, vai ser outra pessoa verdadeiramente nessa vida. Não é esse, não é. O arrependimento de Judas andava com Cristo. Judas, tinha ali o que ele ia fazer já. Cristo sabia de tudo, Cristo ensinou, ele andou no meio dos apóstolos ali, dos discípulos que estavam sendo escolhidos, mas ele, na hora que foi essa atitude dele, já estava que ia acontecer, Judas teve um remorso, e quantos, não foi um arrependimento verdadeiro que mudou a sua atitude.
Quantas vezes talvez o cristão tenha esse tipo de remorso, só porque foi exposto a uma vergonha, alguma coisa, dá aparência que vai mudar aquela atitude, mas não se arrependeu verdadeiramente. Não teve essa tristeza verdadeira de pecado contra Deus, e essa tristeza que o leva ao choro, sim, mas leva a ser feliz com isso, porque sabe que tem um Deus Salvador que o irá perdoar do pecado que fez. Então nós vivemos esse arrependimento todo dia, é o que a gente tem que pensar. Mais um ponto desse arrependimento, como eu disse, é uma graça salvadora, o Espírito Santo opera e a palavra de Deus também opera esse arrependimento na vida do cristão. Abram comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 24 e 25, nós vamos ler aqui. Paulo aqui orientava Timóteo contra as falsas doutrinas e os falsos crentes. Falsos crentes, exatamente, Tênis. Os falsos crentes que estavam no meio deles e não eram deles. Mas Paulo dá uma lição aqui a Timóteo, né, inspirado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus tem que ser pregada a todos. Nós não fazemos essa distinção. 25 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles do laço do diabo e tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ele está falando de irmãos que estavam dentro da igreja, enraigados, a palavra que no laço do diabo e fazendo a vontade do diabo dentro da igreja. E Timóteo, como um bom pastor, pede que foi, né? E Paulo dá orientação a Timóteo, né? Você vai pregar para eles, disciplinando como a cidadão se opõe, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É uma graça salvadora de Deus o arrependimento para a vida, é uma ação do Espírito Santo no coração e através da palavra de Deus sendo pregada, nós temos essa expectativa que Paulo pede para Timóteo ter. Preguem para o seu irmão, discipline conforme a palavra, com mansidão. Use do amor que Cristo falou que seria a nossa característica. Cristo falou que nós, os cristãos, seríamos reconhecidos pelo amor que temos um para o outro. E através do amor que temos um para o outro, nós vamos pregar, seja dentro da igreja, seja para quem estiver fora da igreja, sem acepção nenhuma de pessoas, porque nós levamos a palavra na expectativa de que Deus lhe conceda esse arrependimento. Não é fácil para nós, né? A gente, né? Às vezes, eu falo por mim, de cometer o erro e de às vezes achar que não vale mais a pena para certas pessoas falarem de Deus. Eu cometo esse erro. E infelizmente nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque não é nós que julgamos isso, não é nós que sabemos disso ou não. Mas não julgue, não dê uma sentença que alguém está irremediavelmente perdido. Não, a palavra de Deus é poderosa para fazer, atuar em nós e cumprir os seus propósitos conforme a vontade de Deus. Então nós temos que pregar a palavra de Deus a quem até nós achamos que está irremediavelmente perdidos. Temos que fazer isso na nossa vida. Paulo fala para Timóteo fazer isso com aquelas pessoas que estavam enraigadas pelo laço do diabo dentro da igreja, fazendo a vontade do diabo. E quantas pessoas, quando estão pecando contra Deus no meio nosso, falando mal de irmão, pastor, cometendo todo tipo de pecado, seja em pensamento, seja em palavra, seja pecados sexuais de cobiça, seja pecados de roubo. Nós temos que orar, pregar a palavra para nós, por isso que pregamos a palavra. A Bíblia foi escrita para o cristão, foi escrita para nós vivermos nessa terra, seguindo os caminhos do Senhor e nos levar à salvação.
Então nós vamos continuar firmes nessa luta como irmãos, porque esse arrependimento que conduz à vida, que fala a pergunta 76 do Catecismo Maior, ele diz isso: o arrependimento é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Esse arrependimento tem que fazer parte da nossa vida. Convido os irmãos a abrirem outro texto, em Atos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18, mas eu comentarei sobre esse texto, apesar dele ser grande, tem muitos ricos ensinamentos nesse texto, não vamos conseguir expô-lo totalmente hoje aqui, devido ao nosso tempo. O capítulo 11, versículo 18, diz assim: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nesse texto aqui do Atos capítulo 11, Pedro está sendo ali questionado por alguns cristãos judeus que criticavam ele, porque ele tinha ido comer com incircuncisos, pessoas que não eram judeus ali, os gentios. No capítulo 10 de Atos, Pedro tinha tido uma visão, e o anjo foi à casa de Cornélio, centurião, e Pedro, por as tradições da época ali, eles não comiam, não participavam com os gentios, e Deus mostra a Pedro que ele tem no versículo do capítulo 10, fala que, versículo 10, 34, fala: Então falou a Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o que a gente estava falando aqui agora. Nós não somos ninguém para julgarmos a quem pregar o evangelho ou não, a quem pregar a graça salvadora ou não, se é que ela atua em nossos corações. Se é que ela atua no coração seu, se é que você não está enganado, pensando que tem a graça salvadora, mas o que você tem é o remorso e o arrependimento de Judas. Se é isso ou não. Mas Pedro está explicando para esses homens, e Pedro foi se defender nesse texto, e ele explica ali nesse texto que o propósito de Deus de salvar a quem Ele quer, quem Ele bem entender, não cabe a Ele questionar quem Deus escolheu salvar, tanto judeus como gentios. No versículo 17, vocês olharem ali, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O cristão verdadeiro não vai desobedecer a palavra de Deus pelos seus caprichos ou pelos seus julgamentos errôneos. O meu julgamento sempre vai ser, para não dizer totalmente imperfeito, muito imperfeito, sempre. O meu julgamento só vai ser sensato, se o meu julgamento for de acordo com a palavra de Deus. Ele não pede para a gente fazer vista grossa e não observar o contato, não tem nada disso. Tem gente que usa aqueles textos: ninguém deve julgar ninguém. Não é isso. Paulo dá uma bronca na igreja de Corinto lá um dia, porque eles estavam vendo o pecado no meio deles e não estavam agindo. A palavra de Deus nos diz para seguirmos a orientação de Deus, e quem somos nós? Quem somos nós para não fazer? Isso faz parte da graça salvadora de Deus. E no 18, prova que logo também aos gentios foi por Deus concedido. A providência de Deus quis que assim fosse, conceder o arrependimento para a vida. E esse primeiro trecho da resposta que eu deixei ali, vou até voltar para os irmãos ver, que vai até onde está. Agora não foi, Gustavo. Só volta para mim um slide, fazendo favor. Pode ser manual aí mesmo. Isso. Nesse primeiro texto que eu fui até, eu separei em cores ali, os irmãos da internet não veem, mas eu separei até: o arrependimento conduz à vida, é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus.
Esse é o primeiro trecho que é respondido para nós termos certeza que esse arrependimento é algo que vem de Deus, operado pelo Espírito e pela palavra. Faço questão de repetir, porque nós temos que ter certeza disso na nossa vida, para usarmos, aplicarmos em nós mesmos e anunciarmos esse arrependimento para todo aquele que venha no nosso meio, que venha na nossa vida, que possamos, ser cristãos ativos, sim, na obra de Deus, vivendo esse arrependimento diariamente. E agora, com os outros versículos, eu vou responder essa segunda parte, que fala ali que pelo qual reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Esse sentimento, a Bíblia fala que o cristão tem, não só sente o perigo, odiosidade pelos seus pecados e reconhece a misericórdia de Deus com quem se arrepende. Vou tratar agora, vou parar no texto de Atos 11, parar ali não, mas a partir do texto de Atos 11, a gente vai falar o que inclui esse arrependimento para a vida. Agora está indo, Gustavo. O arrependimento bíblico verdadeiro, pelo menos quero falar 5 pontos aqui. 5 pontos baseados na Bíblia, o que inclui ter? Aí a gente se pergunta, eu tenho esse arrependimento? Eu vivo esse arrependimento? A própria Bíblia vai nos responder, se você tem esse arrependimento verdadeiro para a vida, e você ter noção de quando pregá-lo, qual o efeito que ele fará na vida das pessoas. Como eu disse, nós não podemos julgar, mas existem frutos desse arrependimento que vão ser manifestados. Os frutos são manifestados. Deus não nos deixa produzir frutos para se esconder. A gente pode falar isso em outra aula ali, outra pregação de frutos ali. Mas falaremos agora dessa parte. O que inclui? A primeira coisa que esse arrependimento para a vida inclui, no livro de Atos mesmo, ali vamos em Atos 26, 20. (26:20) 26:20 diz assim, deixa eu achar aqui. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as boas obras dignas de arrependimento. Eu vou ficar na primeira parte A, ali onde fala, depois eu vou falar desse versículo novamente, mas eu vou parar no que se arrependessem e se convertessem a Deus. A palavra conversão ali, do grego original, tem até um filme que tem cristão, que o nome do filme é metanoia, mas a palavra é metanoeu, do grego, e significa exatamente a parte da conversão, mudar a mente. Quer dizer, mudar a mente totalmente. Você vai voltar para o outro lado. Arrepender-se significa isso. Arrepender-se não é só uma tristeza profunda, não é só isso, é também uma tristeza profunda pelos seus pecados, mas é você tomar a direção contrária daquele pecado. Você não mais vai amá-lo, aquele pecado, você vai ter vontade de largar aquele pecado, você vai ter vontade de ir contra o seu desejo natural, que não mais é dominado por você também, porque você agora tem o Espírito Santo de Deus para ver. O cristão que se arrepende não é cometer um erro e assim ficou, só pedir perdão, chorar e no outro dia, na outra semana, nas outras coisas, cometer o mesmo erro. O cristão verdadeiro, que recebeu verdadeiramente esse arrependimento, não vai viver na prática do pecado, não vai viver nesse erro para o resto da sua vida, não vai se conformar que é cristão mesmo e eu erro e não tem jeito. Não, nós cometemos pecados sim, mas quem tem o Espírito Santo se volta a Deus arrependido verdadeiramente. Esse arrependimento faz mudar de mente, mudar de direção, não mais para o lado do pecado, mas caminhando para Deus, porque é isso que estamos fazendo aqui nessa terra. Nós caminhamos em direção de Deus, e nós temos que analisar nós, quando cometemos os nossos pecados e os nossos erros, mesmo que nosso orgulho queira que nós mantermos eles, às vezes por orgulho não queremos voltar atrás de alguma coisa. Você tem que rever
as Escrituras, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia, você tem que seguir verdadeiramente o que Deus está falando. Não mais eu é o principal, é o erro que eu estou cometendo contra Deus. Você não tem que pensar se esse erro a pessoa ou outra pessoa ofendida, ou a consequência que causa é pouco, pequeno, que tipo de dano ele causa. Não é isso que está em questão. Está em questão que você está errando contra o próprio Deus, você está pecando, cometendo algo. A definição de pecado ali na pergunta 24 ainda fala que não vai de acordo com a Escritura de Deus, não vai de acordo com a palavra de Deus. Nós fazemos essa autoanálise no nosso dia a dia. A aplicação prática desse arrependimento para a vida é essa. Eu me arrependo e caminho em direção ao que me dá vida, não em direção ao meu erro que tem me dominado, não em direção ao meu pecado que eu ainda o gosto de cometer, não em relação ao meu pecado que aparentemente eu não consigo largá-lo. Não existe mais isso no cristão. Todos os pecados, a remissão, existe contrição pelos pecados, como diz ali o primeiro tópico, contrição pelos pecados e uma mudança de vida e de atitudes. O arrependimento verdadeiro para a vida inclui contrição para os pecados e mudança de vida e atitude. Essa é a conversão. Nós nos convertemos, mudamos a mente, metanoia, mudamos a direção da nossa mente. Porque podemos não, como eu disse, porque a graça salvadora de Deus nos alcançou, porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração e porque a palavra de Deus faz, junto com o Espírito Santo, esse serviço de nos conduzir à vida eterna. É isso que é o Evangelho, a Bíblia, o Evangelho, esse que é o arrependimento verdadeiro. Não continuarmos os nossos pecados, não permanecermos nele. Arrependimento que conduz à vida. E esse arrependimento que conduz à vida é consequência disso, quando nós temos a visão do nosso pecado, quando nós temos a consciência do pecado que cometemos e contra Deus, vamos abrir lá em Atos 20, inclui verdadeiramente você colocar a sua fé, a sua esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A fé inclui a fé em Jesus Cristo, o arrependimento verdadeiro. Quando você se arrepende verdadeiramente, a sua fé vai aumentar e a sua fé vai ficar enraigada ali, participando, né? A fé em Jesus Cristo, Senhor. Atos 20, 21 diz assim, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus, quando é genuíno em nosso coração, a consequência dele é nos conduzir a uma fé incondicional no nosso Senhor Jesus Cristo, em que vamos pôr toda a nossa vida e nossa esperança, porque sabemos que quando praticamos esse arrependimento, ele é vida. Ele é vida para nós, e é o Senhor Jesus Cristo que nos garante que nossos pecados serão perdoados. É o Senhor Jesus Cristo que nos garante que nada nesse mundo pode nos arrancar da mão dele, nada pode nos arrancar. Então nós nos preocupamos em momentos de doença, em momentos de tragédias nesse mundo, nos preocupamos com situações financeiras da nossa vida, com situações emocionais e amorosas em que acabamos emocionalmente. Isso acontece. E acontece com todos, a Bíblia fala, mas o cristão verdadeiro que põe a sua fé e direciona a sua vida em Jesus Cristo, sabe que está acima de tudo isso, não por ele, porque o lugar que você merecia era exatamente esse que você estava, era exatamente esse, até mais, a punição é pior pelos pecados cometidos contra Deus, mas a sua fé agora está firmada no Senhor, aonde você vai saber, né? Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vai ter essa certeza, eu gosto de usar essa palavra que um dia na minha vida por algum momento entrou, que nós somos imunes ao fracasso desse mundo, Nós não precisamos de autoajuda, nós não precisamos de incentivo cristão, de forma alguma, nós não precisamos desses
coaching, não precisamos de nada disso. Nós só precisamos da palavra de Deus, só. Tudo o que precisamos para viver uma vida de vitória, e por acaso hoje à noite eu vou pregar, e de felicidade, sim, nesse mundo até chegar ao céu, é da palavra de Deus, porque o Espírito Santo já trabalha em nós se a temos, e o próprio Jesus Cristo. Então, o arrependimento verdadeiro inclui uma contrição aos pecados e uma mudança de vida, inclui ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo, e inclui também você receber a remissão pelos esses pecados. Não é se sentir perdoado. Você não tem que orar e esperar assim, eu vou me sentir que estou perdoado por Deus. Não é questão de sentir. A sua fé, a sua conduta de vida, quando você ora a Deus, abram em 1 João 1, versículo 9. Quando você ora a Deus com a fé, você está perdoado, você não vai sentir nenhuma sensação, você vai ter a certeza do seu perdão. 1 do 9 ao 10 eu vou ler. 1 João 1, do 9 ao 10. Diz assim: se nos enganamos e a verdade não está em nós, não, eu li o 8, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Um texto muito conhecido de nós que usamos, né? Muitas vezes eu também uso na liturgia, no momento de contrição, mas que ricas palavras de Deus para a nossa vida. E fala que se confessarmos o pecado, eu creio, não estou julgando, mas nós não podemos só deixar para a oração coletiva de contrição na igreja no domingo a confissão dos pecados, como fazemos na liturgia. É uma oração sim, e Deus está trabalhando sim, mas é a nossa oração diária de contrição de pecados. A nossa oração diária de nos arrependermos e vermos nosso pecado. E se disser que você não tem pecado, seja diariamente, a própria palavra diz, você é um mentiroso. Você é um mentiroso, porque nós temos pecados e o pecamos. A diferença é que não vivemos naquele pecado. Não vivemos dirigidos por esse pecado diariamente. O cristão verdadeiro, o arrependimento verdadeiro e genuíno. E ele fala que Deus, Ele é fiel, porque Ele é fiel, a sua palavra não muda, não tem, né, não volta atrás na sua palavra. Ele é fiel para nos perdoar do pecado. Só que Ele é fiel e justo, Ele é o justo justificador, porque só Ele, só Jesus Cristo pode nos perdoar dos pecados. Então não pense que vai ser uma coisa, um bem-estar que você vai sentir, porque você não vai sentir bem-estar depois de cometer os erros e pecar contra Deus. Não vai. Se você sente bem-estar, é uma coisa muito doida, né, na sua vida. Você sente o prazer do pecado. Se você sente que é um erro, mas tudo bem, né? Até gostei. Não acontece isso. E você não vai ter uma sensação de, agora eu estou perdoado, eu orei e senti. Não, você vai continuar na sua tristeza, no choro, vai continuar com as consequências do que aquilo prometeu. Mas você vai ter a certeza que foi perdoado seus pecados e você está limpo dele e você vai seguir com Cristo no céu. Por isso, meu irmão, você... peça, quem sou eu para falar, mas peça diariamente perdão pelos seus pecados, ore a Deus para que o mostre os seus pecados, para que você enxergue os seus pecados, porque o arrependimento que conduz à vida verdadeira, você não vai conseguir largar ele nem um dia da sua vida. Uma vez que você o teve, você não vai conseguir largar. Ou como eu disse aqui no começo, a não ser que você esteja equivocado na sua vida e que você tenha um grande remorso. Se não houve consequências, eu vou cometer o mesmo erro de novo. E com Deus não se brinca, o cristão não vive pecando, não vive na prática do pecado. A Bíblia diz isso. E não sou eu que vou dizer, mas através da Bíblia, veja, será que eu sou cristão verdadeiro? Eu sou um daqueles que está enraigados pelo laço do diabo dentro da igreja, só causando contendas e confusão.
mas está tendo a oportunidade de escutar a palavra de Deus e de se voltar aos caminhos de Deus, como a Bíblia diz. 3 pontos eu falei: o arrependimento bíblico verdadeiro inclui contrição dos pecados, fé em Jesus Cristo, receber a remissão dos pecados e herdar a vida eterna. Botei um texto do Velho Testamento, Ezequiel, de número 18, capítulo 30 a 32. Vamos abrir ali. As Escrituras falavam de Cristo, as Escrituras falavam desde antes de Jesus vir, tudo se converge nele, tudo se explica em Cristo, tudo que foi escrito é para a honra e glória do seu nome. Ezequiel 18, versículo 30 ao 32. Diz assim o texto: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões que transgredides, e criais em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que você morrerá, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. O convertido vai ter vida e vida eterna no seu coração. Como eu disse, o foco da vida eterna, o foco de você ser um cidadão nos céus, esse arrependimento vai te trazer essa certeza que nada nesse mundo é mais importante do que isso. Se você ainda busca alguma coisa nesse mundo que você acha que ainda é mais importante que isso, tudo bem. Talvez você não é um cristão verdadeiro. Talvez não. Talvez você só é um como Judas, que estava no meio, participando de várias coisas com Cristo, vendo Cristo trabalhar, vendo a obra de Cristo, até orando em seu nome, até através do poder de Cristo, né, sendo bênção para as pessoas em algum momento, que quando mesmo o não cristão, quando leva a palavra de Deus, está fazendo a obra de Deus. Não porque ele quer, mas está fazendo a obra de Deus, a própria Bíblia diz isso. Só que o Senhor diz aqui para esse povo, para eles, para o povo de Israel naquela época, e depois viria Cristo que traria salvação e herdaria a vida eterna. Convertei-vos e desviai de todas as transgressões e iniquidade, né? As vossas transgressões com que transgredides, e criais em vós um coração novo, um espírito novo, e convertei-vos e vivei. Vivei, meu irmão, você tem a vida eterna, você não tem porque viver uma mediocridade de cristianismo nessa terra. Você não precisa ser um cristão medíocre, que, né, passa aqui, desculpe até as palavras, mas você tem que viver o evangelho verdadeiro na sua vida e todas as bênçãos que ele traz contigo. E hoje, particularmente, essa graça salvadora que é o arrependimento para a vida do cristão. O pastor vai ter, daqui uns meses, vai estudar o capítulo 15 da confissão, que vai ser muito mais detalhado do que eu estou falando. Eu não consegui, nem tem como abranger tudo isso, todos esses textos bíblicos que falam desse arrependimento, mas, né, eu compilei aqui para ser de forma sucinta e prática para nosso dia a dia. E isso aqui vai de acordo com aquele segundo trecho que eu falei, tudo isso que a gente falou, com esse segundo trecho que diz: pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, esses textos testificam isso, também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e arrependendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, e aprendendo, não arrependendo, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo. Você não só sente o perigo que o pecado vai te levar à morte, você não só sente isso. Se você não sente, tudo bem, talvez nem cristão verdadeiro você seja, mas que o pecado te leva ao inferno. Você não só sente o perigo, como passa a odiar aquele pecado que você comete, passa a odiar o erro que comete, passa a ter uma mudança de vida totalmente na sua vida, e reconhece
a misericórdia de Deus na sua vida e na vida de quem Ele quer alcançar. E vai passar a obedecer Deus e pregar a palavra de Deus e pregar o arrependimento para a vida eterna. O arrependimento que conduz à vida. Isso é, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus e através dele pregamos o arrependimento pelos nossos pecados, porque ele é o justo e o justificador pelos nossos pecados. E agora o último ponto para encerrarmos. Opa, fui demais, Gustavo. Volta ali para me fazer um favor o slide. Gustavo, isso, põe de novo ali o slide para mim, que eu acabei que passei ali. Obrigado. O quinto ponto que eu falei, que também inclui o arrependimento bíblico, vem de encontro com tudo que a gente falou e ao fim do trecho ali. Viver de maneira a manifestar fruto do arrependimento. Voltamos naquele texto de Lucas, Atos 26, 20 primeiro, que nós já lemos, né? E depois eu vou falar Lucas. Voltamos no texto de Atos 26, 20. Que é a segunda parte, quando Paulo fala, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem. A gente já falou sobre isso, arrepender e converter a Deus. E agora a última parte, praticando obras dignas de arrependimento. O que seria a gente praticar obras dignas de arrependimento? Aplicar esse arrependimento na nossa vida. Quero que abram também no texto de Lucas, que eu vou ler ali. As obras dignas de arrependimento é viver a palavra de Deus no meio dos irmãos, é ter essas características. Em Lucas 3, 8, Jesus está falando ali e diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por ti, pai, a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É uma forte advertência de Deus dirigida àqueles que se diziam filhos de Abraão, porque o fato de ser judeus não pouparia da vinda vindoura. E eu quero só agora a aplicação prática para a gente terminar esse estudo aqui. Uma dura advertência que para eles o fato de ser judeu e para nós o fato de pertencermos a uma igreja local não nos livrará da vida vindoura. Não é o fato de estar no meio, não é o fato de estar em comunhão com os irmãos, não é o fato de ser abraçado pela família de Deus aqui na terra, é o fato de viver uma vida verdadeira no seu íntimo com Deus. E essa vida verdadeira no íntimo não tem como não refletir no exterior. Não tem como não refletir no exterior. O arrependimento verdadeiro que nós temos, ele não vai ficar escondido, ele vai dar frutos de arrependimentos. Você vai ter amor, perdão, tudo no final das contas vai para a ordem de Jesus, de amar ao Deus em primeiro lugar e amar ao próximo a si mesmo nessa terra. E dali vai começar uma caminhada de vida, de amor, de vitória sim, mas a vitória certa em Jesus Cristo, porque sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas vocês, irmãos, seja nós aqui, os presentes na internet, têm de bom ânimo, pois que Cristo venceu o mundo e nos dá a vida eterna. Esse arrependimento vai fazer, entristeça-se pelo seu pecado, abomine o seu pecado e volte-se para Deus. Esforce-se para andar na palavra de Deus verdadeiramente, em todos os caminhos que Deus tem proposto para nós, e essa palavra vai produzir frutos que nós vamos colher sim em nosso meio aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu encerro essa última parte, agora não vou precisar mais voltar ao slide, que fala que o pecador tanto se entristece de seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os seus caminhos, na nova obediência. Você tem que fazer uma autoanálise, eu tenho que fazer uma autoanálise. Eu ando
constantemente com Deus. Eu não sou cristão de banco de domingo. A gente não pode ser cristão que ora só na oração de perdão de pecados no domingo à noite. Não pode, porque isso não é o cristianismo. O cristão vai andar e viver os preceitos de Deus na sua vida diariamente, em todo o tempo, até a vida eterna, né? Ou até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve a estar com Ele. Irmãos, vamos orar, encerrar 11 horas, vamos encerrar nossa escola bíblica dominical hoje. Lembrando que logo mais à noite teremos o culto das 19 horas. Eu vou estar aqui presente novamente, porque o pastor também tem um compromisso em outra igreja hoje, que também estamos ajudando, né, que muitos locais também estão sofrendo com essa pandemia, estão ficando sem pessoas, às vezes, para dirigir o culto, e hoje à noite ele estará em Itajaí, conduzindo o culto na primeira igreja batista lá de Itajaí. Chama nossos olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse estudo aqui, Senhor, por estarmos, Senhor, estudando a Tua palavra, Senhor, aplicando ela em nossas vidas, Senhor. Somos gratos pela bênção, pelo arrependimento que o Senhor nos concede, esse arrependimento que nos conduz à vida verdadeiramente, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de todas as pessoas, que o Senhor tem conduzido toda a humanidade. Sabemos, Senhor, mais uma vez, reforçamos para quem está preocupado. Nós declaramos aqui que nada, pela sua palavra, escapa da sua poderosa mão, Senhor, nessa terra. Em tudo o Senhor está conosco, Senhor. E muito obrigado por tudo isso. Que teu nome seja engrandecido no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos, por hoje.